Márcia Zaru, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Márcia. Bem-vinda mais uma vez. Márcia, Obrigada. soube que o tema, o nosso papo da semana passada do Lago Paranoá, repercutiu e muito. Bombou, né? Hitou, como dizem os jovens, né? Bombou muito. Foi impressionante o retorno que eu recebi. Que bom. Muita gente pedindo para voltar ao tema, muita gente discutindo o uso do lago, mas eu queria começar hoje contando uma historinha muito divertida sobre o lago. Porque vocês sabem que Brasília sofreu, assim, muito boicote, principalmente do Rio de Janeiro, né? Eles não queriam que mudasse a capital do Rio para Brasília. E tinha uma campanha, inclusive, contra o Lago Paranoá, vocês sabiam? Ah, é? Especificamente Justo contra o lago. Especificamente, justamente contra o lago. Tinha um engenheiro que era colunista também, chamado Gustavo Corsão. E ele fazia várias colunas dizendo, não vai encher, o solo ali é arenoso, não adianta fazer represa, o lago não vai encher, não vai encher, não vai encher. E ficou atazanando a vida do Juscelino Kubitschek durante meses a fio, enquanto a obra era feita. E tem várias histórias, foi contratada uma empresa americana que não deu conta, que demorou demais, aí o JK passou a obra para Nova Cap, então tem várias histórias, tem a Vila Mauri, que é uma história que vale uma coluna inteira sobre isso, que era uma vila que existia no lugar onde o lago está hoje e foi submersa quando o lago encheu. E aí o Gustavo Corsão ficava nessa campanha dizendo que o Lago Paranoá não ia encher. Quando o Lago Paranoá finalmente encheu e atingiu a cota 1000, JK mandou o seguinte telegrama para o Corsão. Encheu. Viu? Apenas isso. Apenas isso. Uma elegância, até no deboche ele tinha elegância, né? O presidente JK era uma pessoa assim incrível. A gente às vezes fica querendo que os políticos de hoje tenham essa elegância, né? Para responder às críticas, né? E a gente tem, eu separei até uma foto do arquivo, olha aí. O JK saindo ali do lago, o Arquivo Público de Brasília tem um material riquíssimo. Quem está acompanhando pelo YouTube consegue ver a foto. Olha a elegância, falando em elegância, olha a elegância desse povo, hein, gente? Pois é, passeando no lago nessa estampa, nessa estica, né? Salto de bico fino, para dar um rolê no lago. E o lago, ele foi palco de muita coisa, de muitas aventuras. E tem uma coisa, até como ontem foi Dia dos Pais, eu queria fazer uma homenagem ao meu pai, porque tinha várias regatas no lago. E tem uma foto também do Arquivo Público também, olha só a quantidade de gente assistindo e a quantidade de barcos no lago. E o meu pai participou de uma regata e ganhou o primeiro lugar da regata que comemorou o primeiro aniversário de Brasília. Olha só! 1900... Diga o nome do seu pai para todo mundo aí. George Zarur. Antropólogo e economista George Zarur. E aí ele guarda a taça do primeiro lugar na classe Pinguim. Olha que curiosidade. Que bonitinho. Muito legal, né? 1961 isso, quer dizer, minha família é muito pioneira mesmo, né? E aí a gente falou muito dessa coisa da estrutura na coluna da semana passada, da falta de estrutura na orla em alguns lugares. Tem um pouco de estrutura ali perto da ponte JK, mas em outros lugares ainda tem uma falta de estrutura que não permite que as pessoas utilizem o lago como elas deveriam, como elas poderiam. Então, assim, uma estrutura de banheiro, pode ser até banheiro químico e tal. Só que eu falei aqui e teve muita gente que falou, mas não pode fazer grandes construções na orla do lago, isso acaba atrapalhando até o acesso das pessoas. E, de fato, a estrutura que eu digo é uma estrutura mínima para as pessoas poderem aproveitar, com lixeira para ter onde depositar o lixo de maneira correta, com banheiro para não ter problema ali de sujar a orla do lago. Então, é nesse sentido. E aí eu fui procurada pelo prefeito do Lago Norte, na verdade, pelos moradores do Lago Norte, que estão muito mobilizados a favor do Parque das Garças. Tem prefeito no Lago Norte, né? Muita gente não sabe disso, Antônio Matoso, né? Exatamente. Tem prefeito no Lago Norte. E eu conversei com ele, eu entrei em contato com ele, porque o grupo de moradores tem inclusive um Instagram, que é muito atuante e tal. Eu até separei umas imagens do Instagram do próprio Parque das Garças, que é um lugar muito bonito na Península Norte, que é usado pelos frequentadores, pelos moradores, gente de todas as regiões administrativas. É um lugar super bonito.
bonito, que tem pôr do sol, que tem o céu bem aberto ali, juntando com o lago, é uma coisa linda, as capivaras, tem uma fauna muito diversificada. E tem um projeto que está na Terra Cap para construir um grande conglomerado de restaurantes, mais ou menos como o Pontão do Lago Sul, exatamente ao lado do Parque das Garças. Então os moradores estão muito preocupados, porque eles dizem o seguinte, não é apenas a construção que vai barrar ali a vista, atrapalhar ali o pessoal que usa. Claro, você vai ter uma estrutura de um complexo, né, que é uma estrutura que, para quem tem dinheiro, vai poder ter acesso, mas quem não tem dinheiro acaba sendo uma coisa excludente, como de certa forma é o Pontão. E, por outro lado, eles dizem o seguinte, que os bichos estão muito acostumados a ter aquele espaço ali tranquilo. E que essa movimentação e luz e barulho e carro vai atrapalhar muito ali a vida desses animais que vivem no Parque das Garças. Então, eu acho que é uma questão que eles colocam, que a gente tem que olhar com carinho para isso, porque não dá para ir construindo indiscriminadamente e você, às vezes, causar até um desequilíbrio ali naquela área, que é um santuário do Cerrado, né? Então, os moradores estão realmente muito mobilizados e tentando fazer uma pressão junto aos órgãos públicos para que, se forem construir, que construam um pouco afastado do parque, para não atrapalhar essa vida ali. Mantendo o parque com um formato raiz ali mesmo, Mantendo né? o parque como ele deve ser, né? Que é voltado mais para a natureza mesmo, né? Porque a gente tem essa mania de ir construindo e derrubando o cerrado como se o cerrado não tivesse importância. Mas você sabe que eu só fui descobrir o Parque das Garças na pandemia? É mesmo. Eu tô aqui desde 93. E é um lugar lindo, né? É um lugar lindo. E eu vi as pessoas postando durante a pandemia. Eu falei, que lugar é esse? E fui ver. A gente pegou o carro com a família e foi uma maravilha, porque ali dá para tomar banho mesmo ali, né? Uma praia mesmo, assim. Muito agradável. E esse acesso à orla, ele é um dos grandes patrimônios, eu acho, que Brasília tem, né? Eu estava falando na coluna da semana passada que o Lago Paranoá é a nossa praia. A gente tem que ter acesso, as pessoas têm que ter o direito de ter acesso ao lago. Eu até conversei com o ex-secretário de Habitação, o Thiago de Andrade, que foi um dos coordenadores daquele projeto de desobstrução da orla. Uhum. E ele disse o seguinte, o uso social da orla do Lago Paranoá é um salto civilizatório. Não pode haver retrocesso. Hoje o lago é o principal local de lazer para mais de 20 mil pessoas por fim de semana. Imagina a quantidade de gente. Nossa. E quando a gente falava das obras na semana passada, era justamente o mínimo, como você disse, para que houvesse infraestrutura para que as pessoas pudessem acessar o lago, para fazer atividades lá dentro, para estender uma canga e fazer um lanche, tomar um sol. A gente não falava justamente sobre a construção ali de coisas grandes que nos levassem a voltar ao que era antes, não é? Quando, por exemplo, antes desse trabalho de desobstrução da orla, quando havia casas, uma faixa enorme de casas e seus quintais ali fechando e obstruindo o acesso. É uma privatização de uma área pública, né? E vai contra exatamente a essência de Brasília, que é essa essência da liberdade, do livre trânsito dos pedestres, dos ciclistas, que está na essência da cidade. Uhum. Então, esse acesso livre à orla é muito importante. E essa mobilização dos moradores do Lago Norte a favor dessa manutenção do Parque das Garças, eu acho que tem que ser apoiada por todo mundo. Inclusive, quem não é do Lago Norte tem que comprar essa briga junto, porque é um lugar que precisa ser preservado. Não só pela beleza, mas pela importância da gente preservar fauna e flora. E essas construções ali muito próximas realmente podem trazer um prejuízo incalculável para o Parque das Garças, para todo um ecossistema ali e para as espécies do Cerrado, né? Que a gente tem que ter esse carinho, esse olhar carinhoso para as espécies do Cerrado. Muito bem, vamos falar da terceira ponte do Lago Norte em alguma outra coluna, Márcia? Estou te pautando aqui ao vivo. A segunda ponte a segunda ponte, perdão, a segunda ponte. A segunda ponte é outra briga grande. Outra briga também eterna. Né? Os moradores do lago, tanto do Lago Norte quanto do Lago Sul, estão muito mobilizados para que não haja um adensamento muito grande populacional nessas áreas, para que elas sejam preservadas muito mais como áreas residenciais. A ex-administradora do Lago Sul,
Sul, a Nathan Rio Osório, também me procurou depois da coluna, reforçando esse ponto de que é uma área de moradia residencial, tem que manter esse padrão, não pode adensar demais. Então, é uma preocupação e eles estão envolvidos, inclusive, nas leis de ordenamento territorial. Então, os moradores estão mobilizados para participar dessas leis. E isso é importantíssimo, porque a comunidade tem realmente que participar da confecção das leis. Porque não adianta você reclamar depois se você não tomou conhecimento enquanto a coisa está sendo feita, né? E o gestor público também não pode ir fazendo sem ouvir, muito bem ouvido, a população. E ouvir não é fazer uma audiência pública 6h30 da manhã, estou exagerando aqui, mas que ninguém vai, sem que divulgar. Ninguém sabe, sem divulgar. E aí, mas a gente fez uma audiência pública. Não, isso não é ouvir a população. Exatamente. Ouvir a população é um longo caminho. Né? E aí eu quero aproveitar para fazer um convite. Amanhã acontece uma discussão importante sobre mobilidade. É mais uma oficina participativa do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, o PDOT, que é essa lei sobre o desenvolvimento do DF para os próximos 10 anos. O encontro vai ser às 7 da noite, não vai ser às 6 da manhã, Diego, vai ser às 7 da noite, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a SEDU, que fica no edifício Number One, no setor comercial norte, 18º andar. Ali pertinho do Conjunto Nacional, ali naquela área, perto do Agarrão. Aquele azul, um dos primeiros edifícios ali do setor comercial norte. E na quinta é a vez dos portadores de necessidades especiais sugerirem o que pode ser melhorado na lei para esse segmento. Então, assim, essas oficinas e as audiências públicas são realmente esse convite para que a população fale o que não está legal e tente incluir na lei pontos que são muito importantes para melhorar a qualidade de vida de todo mundo. E aí, nesse ponto do PDOT, os moradores do tanto Lago Sul quanto Lago Norte estão super mobilizados. Tem várias entidades que estão já trabalhando nisso para propor coisas mais concretas para o governo, para levar essa lei mais, para que ela seja mais factível e atenda os interesses de fato da comunidade. O Instituto Histórico e Geográfico do DF está também mobilizando, fazendo várias reuniões com os integrantes, com a comunidade, para tentar formular propostas bem concretas para isso. Muito bem. Muito bom. E eu queria só encerrar com outro assunto, pode ser? Por favor. 8 horas e 32 minutos agora. Essa é a Márcia Zaru e a coluna Nossa Cidade aqui na Nova Brasil FM. Falando sobre cidades, falando sobre Brasília, eu falo muito sobre memória, então eu queria fazer também outro convite, que é o seguinte. Amanhã, das 10 da manhã às 3 da tarde, vai haver um grande mutirão de limpeza e organização do Teatro Dulcina. Na Fundação Brasileira de Teatro, no CONIC. O Teatro Dulcina, a gente sabe que passou por várias questões financeiras e ficou, inclusive, mais de um ano sem luz. E agora a luz voltou para o teatro, então eles estão organizando esse grande mutirão. Quem quiser participar pode levar seu balde, pano, rodo, produto de limpeza, para ajudar a reconstruir esse patrimônio que também é da cidade. Para que a luz, não somente a energia elétrica, mas a luz do Teatro Dulcina, poeticamente falando, volte também. É um espaço lindo, é um projeto do Oscar Niemeyer, realmente é um patrimônio muito caro para a cidade. O diretor cultural da Fundação Brasileira de Teatro, Josué Júnior, está à frente disso. Ele fez, inclusive, convites nas redes sociais, chamando as pessoas a participarem para realmente transformar de novo esse teatro num teatro para ser usado e valorizado pela população, porque eu acho que realmente é um espaço muito especial que a gente tem que ajudar a cuidar. Muito bem, a Márcia Zaru está todas as segundas-feiras aqui com a gente no Jornal Nova Brasil Brasília. O seu Instagram, por favor, Márcia. @Márcia Zaru. Eu sempre posto algum corte da coluna, algum trechinho, sempre junto com o Instagram, @Nova Brasil Brasília. A gente faz essa coisa conjunta para as pessoas participarem, mandarem sugestões. Então, @Márcia Zaru. Legal. E se por acaso, ouvinte, é a primeira vez que você está ouvindo a Márcia Zaru aqui com a gente, nós preparamos uma playlist muito bem organizada lá no nosso canal do YouTube, Nova Brasil FM Brasília. Lá você assiste a todas as colunas da Márcia Zaru desde o início aqui na Nova Brasil FM. Até semana que vem. Excelente semana, Márcia. Uma ótima semana para todo mundo. Uma semana de gente apaixonada por Brasília, cuidando cada vez mais da cidade. Valeu, Márcia.